Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, a bênção e a unção dele sobre o seu coração essa noite. Fico muito feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor com você, que está aqui e veio prestigiar esse momento para inclinar o seu coração, abrir os seus ouvidos e também preparar seu entendimento para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Também damos boas-vindas àqueles que estão pelos meios de mídia, de comunicação, também àqueles que nos ouvem pelos recursos de áudio. É muito bom ter você também conosco aqui nesse lugar. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens que tem por título Superar. Então, nessa proposta, eu acredito que nós precisamos explicar um pouquinho o que significa quando falamos em superar a religiosidade, ou superando a religiosidade. Quando a gente observa esse termo superar, nós estamos falando de algo precisamente que tem uma intencionalidade de mostrar para nós que precisamos avançar para além de algo que é prejudicial ou até mesmo algo que é danoso para o nosso coração. Então, por exemplo, nesses dias nós temos passado por tentativas de superar as nossas crises políticas. Então, quando nós falamos superar algo, automaticamente eu digo de um limite que me prejudica ou que traz algum tipo de dano à minha vida. Por isso que quando nós falamos em superar a religião, causa à primeira vista um estranhamento, não é? Parece que essas duas palavras não se conversam, parece que elas não podem ocupar o mesmo espaço. Porque se eu supero algo que me prejudica, algo que é ruim, algo que eu preciso avançar para além. Mas a religião não é algo bom? Para que eu então deveria superar a religião? Bom, essa foi uma pergunta interessante que uma repórter fez para mim um dia, diante de uma entrevista na rede de televisão. Ela disse: mas pastor, é muito importante, é bom que as pessoas tenham por si mesmas a sua própria religião e que todos tenham pelo menos uma religião, não é verdade? É uma pergunta interessante, porque a nível de senso comum, a religião é boa. A nível de senso comum, as pessoas dizem: o importante é que você creia em algo. Mas isso é perigoso. O próprio José Saramago, no livro O Homem Duplicado, ele disse: o senso comum é o próprio diabo. Ou seja, parece que o senso comum acaba influenciando e endemoniando as pessoas com conceitos, valores, crenças, pensamentos que ficam no nível da superficialidade e que não se aprofundam para de fato criticar, observar e avaliar. Por isso que nós estamos aqui fazendo uma provocação. Superar a religiosidade significa que eu vou transformar agora essa palavra, que a nível de senso comum é algo valorizado e bom, em algo perigoso, às vezes nefasto e muito prejudicial para a sua vida, para a minha vida e para o nosso relacionamento com Deus. E para poder explicar isso melhor, eu prefiro usar uma imagem. E eu gostaria que você olhasse, agora eu vou pedir a ajuda da mídia, porque não está conectado o meu aqui nesse momento. Vamos tentar novamente, ver se consegue aqui. Falha de conexão. Passa para mim a imagem, por favor. Ele vai trazer. Ótimo. Obrigado, viu? Aqui fica mais fácil. Vamos usar essa imagem agora. Talvez você conheça. Você que é estudante de artes ou gosta um pouquinho de história. 1508, o pintor renascentista Michelangelo, ele coloca esta gravura na capela, no teto da Capela Sistina, com o propósito de explicar um movimento interessante que estava acontecendo naquele período, o movimento da religiosidade sendo questionada. Ali, nesse símbolo, nessa arte tão pictórica, tão importante, existem vários símbolos que eu não tenho tempo para explorar com você nessa noite. Por isso eu quero olhar exatamente para este símbolo. Eu quero que você observe que justamente essa imagem, a criação de Adão, de um lado nós temos o homem pecador e de outro nós temos o Deus santo. Nessa perspectiva, Michelangelo consegue capturar bem a ideia de que esse Deus santo está com o dedo em riste, está com o dedo apontado, tomando a iniciativa, tentando buscar a esse homem. E esse homem pecador está levemente inclinado, um tanto quanto negligenciando a iniciativa de Deus. Ele está apático à proposta de salvação de Deus. Esta é a genialidade, o brilhantismo desse autor que conseguiu capturar exatamente a ideia da relação entre o homem pecador e a relação de um Deus santo.
Agora, a religião, ela se propõe justamente a entrar aqui e justamente preencher esse vazio entre os dedos. Esse vazio, a religião propõe, e até mesmo, de alguma maneira, tem a presunção de tentar ser a conexão e responder a esta ligação entre o homem e Deus. Preste bem atenção. Ela quer ser a mediadora entre o homem que está em pecado para um Deus que é completamente santo. Agora a palavra é importante. Ligação. A palavra religião, do latim religare, significa que ela mesma se propõe a ser a ponte de conexão para responder aos anseios de um homem que busca e precisa de Deus, e de um Deus que busca e precisa do homem. Agora veja bem que interessante. A religião propõe respostas e propõe soluções para problemas que ela não consegue resolver. Eu vou repetir, a religião propõe soluções para problemas que ela não tem respostas. Por exemplo, suponhamos que você pergunte para mim: pastor, por que você não resolve o problema da mobilidade urbana em Maringá? Porque eu não tenho nem autoridade para isso, nem expertise para isso. Pastor, por que você não resolve o problema da crise habitacional aqui na nossa cidade? Porque eu não tenho nem expertise e nem autoridade para isso. Não é a minha área. É aí que a religião se intromete. É aí que a religião entra. Justamente para tentar preencher esse vazio, ela se põe como ponto de conexão, tentando uma falsa autoridade para dizer: eu sou a maneira, a forma de o homem se chegar a Deus. Otto Maduro é um sociólogo latino-americano e ele traz a melhor definição do que significa religião. Religião é a proposta do homem de oferecer sacrifícios a Deus, a sua divindade, para que essa divindade se torne favorável a Ele. Este é o lema, esta é a proposta da religiosidade, que você de alguma maneira consiga criar mecanismos de conexão com essa divindade que está distante de você, para que ela se torne favorável pela sua atividade. Então a religião, mais uma vez, se propõe a trazer respostas e resolver problemas para os quais ela não tem nenhuma solução. Então ela deixa de ser conexão, ela passa a ser interferência. Então preste bem atenção para o caminho que nós estamos trilhando. A religião não é um ponto de conexão, como muitos pensam a nível de senso comum. Ela é um ponto de interferência. Ela superficializa as coisas, ela automatiza modelos e elementos, ela institucionaliza experiências. E a religião, ela trava no mecanismo onde ela diz que ela é a senhora da comunicação entre o homem e Deus e esse homem. Agora, se você já fez uma consulta por telefone, ou até mesmo no canal de atendimento ao cliente, e depois de alguns minutos você se deu conta de que estava falando com a inteligência artificial, qual foi a sua reação? Você estava lá conversando: olá, bom dia, olha, eu gostaria de resolver o meu problema. E então aquela pessoa do outro lado, estava dando respostas a você, e você gentilmente tratando até de repente cair a ficha. Não é uma pessoa, é a IA, a inteligência artificial que está conversando comigo. Qual é a sensação? Superficialidade, banalidade. Eu não quero conversar com a IA, eu quero conversar com gente. Qual é a sensação de ver uma pessoa se relacionando, por exemplo, com a sua própria sombra? E ela começa então a se conectar com ela, conversar, desabafar, e de repente então vem a luz com a sua força trazendo aquele relacionamento, mas de repente vem a escuridão eliminando a sombra. Qual é a sensação? Superficialidade, banalidade, algo que não existe mais. E o Antigo Testamento é a prova disso. Se você perceber no critério, no rigor da legislação do templo e do sacrifício, você vai perceber que a religião, na proposta farisaica e proposta de muitos judeus, se tornou uma interferência para o povo se relacionar com Deus. Você lembra o que tinha no Antigo Testamento? Oferendas, sacrifícios sem números. E Deus se agradava desses sacrifícios? Bom, em Oséias capítulo 6, versículo 6, Deus diz, e Jesus repete isso lá em Mateus capítulo 9, versículo 13: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Ou seja, o que era um ponto de contato, se transformou num ponto de interferência.
Quando Jesus está andando com os seus discípulos e de repente é um sábado e eles estão comendo as espigas dentro de um campo, ele é questionado por estarem os discípulos fazendo atividade no sábado. Jesus diz: o Senhor também é Senhor do sábado, sabiam disso? Ou seja, o que era para ser um ponto de conexão se transformou num ponto de interferência. Vocês perderam Deus na religião, vocês perderam Deus na doutrinação, vocês perderam Deus na replicação impensada de modelos. Por isso que a proposta essa noite é superar a religião, é avançar para além daquilo que, ao invés de ser ponto de conexão, é um ponto de interferência entre você e Deus, entre nós e a presença dEle. Agora, isso não é um risco somente nosso, geração pós-moderna, colocados aqui nesse lugar momentâneo. Isso é um problema que já se vê desde os tempos bíblicos. Se você olhar, por exemplo, o texto que está em 1 de Pedro capítulo 2, você vai perceber esse apóstolo escrevendo algo àquela igreja, dizendo para eles: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Para quem Pedro está escrevendo isso? Para uma comunidade que tinha dois problemas: problemas externos e problemas internos de comunidade. Os externos se relacionavam a Roma. Roma estava perseguindo de uma maneira feroz e cruel aquele povo e aquela comunidade cristã. Então Pedro escreve para acalmar aqueles corações e firmar uma esperança a eles. Mas também Pedro escreve por causa dos problemas internos. Os falsos mestres e os falsos ensinos estavam desviando aquele povo para aquilo que Deus os havia chamado para viver. Por isso que Pedro começa então a se posicionar dizendo que esta geração precisa se defender não apenas das ameaças do Império Romano, mas das ameaças dos falsos mestres, dos falsos ensinos e da falsa religião. Porque a falsa religião queria transformar o cristianismo mais uma religião greco-romana ou mais uma religião judaico-farisaica. Então Pedro fala: não, o cristianismo não é assim. Ele não interage dessa forma, ele não se submete a esses modelos, ele não está dentro desses paradigmas. Então Pedro começa a defender o que é o cristianismo. E ele começa dizendo: livrando-nos, pois. Desde o capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 1, Pedro está defendendo uma ideia para que aquela igreja pudesse superar os ardis da religião, pudesse enfrentar as batalhas da religiosidade que queria nascer e também queria consumir aquele povo. O que ele faz? Ele descreve a santidade de Deus. Olha, a palavra pois, portanto, são conjunções explicativas. Quando eu uso portanto, é para encerrar um fluxo de pensamento. Então eu explico, portanto, encerrando a minha argumentação, eu quero que você compreenda isso. Então Pedro está dizendo o seguinte: o que vocês precisam entender é que para viver longe da religião, vocês precisam estar diante da santidade de Deus. É uma característica da igreja que supera a religiosidade, é uma igreja que constantemente tem a noção e a consciência da santidade absoluta de Deus. É isso que ele vai defender: sejam santos como eu também sou santo. É o que Pedro diz a respeito da igreja e seu relacionamento com Deus. E então ele diz: livrem-se, pois. Diante da santidade de Deus, vocês precisam colocar de lado. A palavra livrar significa literalmente tirar a roupa. Uma outra tradução que talvez você esteja acompanhando aí no seu celular, na sua Bíblia, diz: despojai-vos. É um imperativo, é uma palavra forte para dizer: tirem essa roupa de pecado, porque pecado não comunga com a presença de Deus. E quanto mais religiosos vocês se tornam, mais distantes da presença de Deus vocês ficam. Mais a mente e a consciência de vocês é anestesiada, embotada, para não sentir a presença da santidade de Deus nas suas vidas. E vocês vão aprendendo a conviver com o pecado. Sim, queridos, porque a religião convive bem com o pecado ou não? A religião parece não constranger diante da presença do pecado. Parece que ela consegue aliviar a consciência, consegue fazer a gente se sentir um pouquinho melhor conosco mesmos. Ela consegue fazer a gente se sentir bem diante
de falhas, erros, equívocos, obedecendo e aplicando princípios e propósitos meramente religiosos para tentar de alguma maneira apaziguar e aliviar a nossa consciência. Mas o Evangelho não é alívio de consciência. Jesus não veio na terra para fazer você sentir melhor com você mesmo. Jesus não veio nessa terra para fazer com que as pessoas tenham consciências mais leves. Jesus veio nessa terra para fazer com que as pessoas sejam livres da condenação do inferno. Então o Evangelho é o Evangelho que prega contra o pecado. Não é o Evangelho que tolera o pecado, é o Evangelho que nomina o pecado. Pedro faz o seguinte: diante da santidade de Deus, a pressão interna dentro de vocês de viver no pecado é a seguinte: vocês correm o risco de invejas, maledicência, malícia, e ele começa a nomear, classificar e descrever um conjunto de pecados para que aquela igreja estivesse atenta e resistindo contra eles. Então uma igreja, um povo que quer viver longe da religiosidade e superar os seus tentáculos que abraçam de uma maneira forte, precisa nomear e aprender a nomear pecado. Pecado tem nome, queridos, e é ofensa diante de Deus. Nós vivemos numa sociedade que aprendeu a conviver com práticas absurdas, o anormal se tornando normal, o inapropriado se tornando totalmente praticável. Nós estamos, em nome da cultura, tolerando práticas que são totalmente antibíblicas e que vão contra os princípios do reino celestial. Nós estamos, de alguma maneira, em nome do academicismo e da intelectualidade, dizendo que nós estamos livres dessa desse pseudo moralismo bíblico. Em nome da nossa liberdade, nós estamos praticando o desvio bíblico e doutrinário. Queridos, nós não recebemos licença para pecar, uma vez que a graça nos tocou. O pecado continua sendo pecado, a cultura mudou, o mundo mudou, nossos jovens mudaram, as estruturas mudaram, mas a Bíblia continua sendo a mesma, chamando o pecado de ofensa contra o nosso Criador. E Ele não tolera. Por que toleraríamos? Por que ajustamos? Por que damos nomes mais suaves? Por que cometemos eufemismos, atenuações de práticas graves e grosseiras? Pastor, foi um deslize da caminhada cristã. Foi um deslize transitório da caminhada cristã. Não tem nada mais feio do que tornar um nome horrível em bonito, tolerável, aceitável. E parece que tudo se explica no nosso mundo, parece que tudo se justifica. Estava lendo essa semana passada o livro do pastor Naaman, chamado Igreja Lugar de Vida, e quando ele faz um diagnóstico do que tem causado falta de saúde para a igreja brasileira, ele escreve que um dos problemas é quando as pessoas dizem que abaixo da linha do Equador não existe pecado. Ou seja, vivemos num país e num mundo de terceiro mundo, e tudo se explica pela falta de acesso à educação, falta de acesso aos bens materiais, bens de consumo, a exploração, a exclusão, a pobreza, a miséria. Ou seja, existem explicações diversas para dizer que a pessoa pode se manter naquela condição, porque afinal de contas somos um país de terceiro mundo. Isso são justificativas indevidas. Pecado continua sendo pecado e precisa ser nomeado como tal. Por isso que nós precisamos erguer uma compreensão do que nós estamos vivendo como religiosidade e fazendo com que a nossa vida com Deus seja altamente agradável quando estamos ainda profundamente envolvidos em práticas pecaminosas que não foram confessadas e nem tratadas. Pedro nomeia pecado, ele dá nome a eles. Eu achei interessante, né? O mundo evangélico, a gente peca por varejo e depois pede perdão por atacado. Não é verdade? A gente vai lá, peca aqui, peca ali, peca lá. Aí chega no domingo à noite e diz: Senhor, me perdoa por todos os pecados. Pecado tem nome. E precisa ser tratado, precisa ser confrontado. Porque senão a gente vai conviver com ele. E a religião adora esse espaço de convivência entre o pecado e você, para que você não se sinta desconfortável em estar na presença de Deus, porque afinal de contas você continua praticando as suas atividades religiosas de uma maneira sensata e até mesmo coerente. Agora deixa eu te dar um exemplo.
Por que a convivência do pecado com a religião parece não trazer constrangimento? Suponhamos que tenhamos um casamento aqui, essa noite, e eu quero exemplificar isso, onde o marido e a mulher já não tem mais um relacionamento próximo, já não tem mais um relacionamento amistoso, de intimidade. E então, eles começam a ficar cada vez mais distantes um do outro, porque agora eles não têm mais o relacionamento do casamento, eles têm apenas a instituição do matrimônio. E você concorda comigo que relacionamento conjugal é diferente da instituição matrimonial. Então eles começam a cumprir suas obrigações meramente rotineiras que o matrimônio exige. E de repente um caso extraconjugal visita esse casal. E esse caso extraconjugal não é apenas possível, mas também muitas vezes é justificado pela distância. Afinal de contas, nós estamos longe. Afinal de contas, houve problemas no nosso casamento. Por quê? Porque o relacionamento perdido transforma o pecado, a transgressão, em uma possibilidade que pode ser acomodada. Então o camarada, longe do relacionamento com a esposa, próximo e íntimo, ou a esposa com o seu marido, consegue conviver na mesma casa, dormir na mesma cama, visitar os mesmos lugares, fazer cara de paisagem quando está na frente dos amigos, vivendo um caso extraconjugal. Sabe por quê? Porque vive a religião do casamento e não o relacionamento. Porque se houvesse o relacionamento conjugal, o constrangimento viria. A vergonha certamente estaria presente. E o desejo de tratamento, com certeza, seria algo totalmente aceitável naquele coração e naquele casamento. É o que fazemos com a religião. Ela nos distancia de tal ponto de um relacionamento com Deus, ao ponto de nós continuarmos praticando sem corar de vergonha, sem quebrantar o nosso coração, sem reconhecer o dano que estamos causando a nós, aos outros, e a santidade do nosso Criador, que estamos agredindo com palavras, atos e atitudes. Queridos, uma igreja que quer viver longe das amarras da religiosidade, um povo que quer viver longe desta prática meramente religiosa, precisa aprender a nomear e dar a devida definição do que é o seu pecado. Caso contrário, estaremos convivendo com ele, praticando uma religiosidade de domingo à noite numa igreja presbiteriana independente. Lá em Sertanópolis, um amigo meu esses dias, ele estava arrumando o equipamento de mídia da igreja, e ele esticou um cabo que passava no meio do salão e ficou assim, pendente. Isso me dá uma ojeriza, queridos, me dá como dizem por aí, um faniquito. Eu falei, mas esse cabo não está bom aqui, né? Ele disse, não, pastor, fique tranquilo. Eu falei, mas como ficar tranquilo? Olha esse cabo no meio desse salão. Ele disse, não, isso aqui é um STP. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, pastor, é um STP. E eu pedi, mas o que significa? Ele falou assim, uma solução técnica provisória. Solução técnica provisória. Eu falei, não, peraí. Isso é gambiarra, não é verdade? Ele falou, não, pastor, eu tenho outro nome para isso. Então transforma um nome mais bonito, um nome mais aceitável, uma solução técnica provisória, e no nosso caso se torna deslize transitório do cristianismo, ou da vida cristã. Não, irmão, não, minha irmã, é pecado. Dormir com o namorado é pecado. Não é moralismo, não é ser retrógrado. Tirar vantagem dos outros no mundo competitivo do negócio é pecado. A Bíblia não nos chamou a viver assim. Cobiçar o que é alheio, a inveja é pecado, a maledicência é pecado, a maldade no coração é pecado. Nós precisamos continuar pregando valores que não mudaram, e a gente não vai atenuar a mensagem, nós não vamos melhorar para tornar mais palatável, só para que mais pessoas venham, porque nós vamos atrair mais religiosos, irmãos, e de religioso o mundo está cheio, o Brasil está cheio. O que nós precisamos é de uma profunda convicção de que nós não cometemos deslizes transitórios da vida cristã. Nós ofendemos o caráter e a santidade do nosso Deus, e aí nós vivemos longe e distantes dos ardis da religiosidade. Mas olha só que interessante o que esse texto diz: despojem-se do pecado, livrem-se disso, e aí você vai lembrar do texto, que diz em Hebreus capítulo 12, livrem-se do pecado que tenazmente vos assedia. Mas a gente não pode saber apenas o que a gente deve odiar, a gente tem que saber também o que deve amar, não é verdade? O Salmo 119, versículo 113 diz assim: eu amo a tua palavra, mas odeio a falsidade. Não é só saber o que amar, nós também devemos saber o que odiar e o que rejeitar.
não é só rejeitar, a gente também deve pregar aquilo que nós amamos. Então esse texto vai trazer essa clareza. Nós não devemos apenas rejeitar o pecado, nós devemos desejar ardentemente o leite espiritual para o nosso crescimento. Agora, o que é isso, pastor? Como uma igreja, para ser livre da religiosidade, superá-la, pode praticar esse desejo pelo leite espiritual? O que vem a ser isso? Bom, vamos lá, vamos por parte. Primeiro, leite. Leite, nesse caso, não é aquele leitinho que se dá nos primeiros passos da vida cristã, como o apóstolo Paulo diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, não é isso. Paulo está dizendo de um processo, você começa tomando leitinho e depois vira sólido. Então, leite seria imaturidade. Lá em Hebreus capítulo 5 diz isso também. Agora, nesse texto, leite não é processo, leite é essência. O Pedro está dizendo o seguinte: o que vocês precisam é do essencial, do fundamental. Vocês não podem viver isso. Não é que você vai tomar o leite agora e depois você vai crescer e abandonar o leite. Não, você vai precisar dele todos os dias da sua vida cristã, porque ele faz parte do seu desejo, da sua vontade, daquilo que você precisa. Agora, leite espiritual, aqui nós temos um problema, eu preciso da sua atenção. O problema é que o termo traduzido espiritual, ele é muito amplo e muito difícil de compreender. A palavra grega para espiritual nesse texto é lógicos, e você concorda comigo que aquilo que é lógico não é espiritual. Lógicos vem da palavra logos, ou seja, esse texto aponta para uma ideia que está subentendida, que talvez na tradução perdeu seu significado. Lógico, logos, palavra. Eu pergunto para você, quem é a palavra nas Escrituras Sagradas? João capítulo 1, versículo 1. No início era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No início era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é a palavra? É Jesus. Então, em outros termos, ele está dizendo: busquem este nutriente essencial que vocês nunca vão poder viver sem. Buscam esse nutriente que se chama Jesus. Mas busquem esse Jesus genuíno. A palavra genuíno ou puro aqui significa que não é falsificado. E você precisa entender que um alimento tóxico ou contaminado mata mais rápido do que falta de alimentação. Uma má alimentação mata mais rápido do que falta de alimentação. Agora, Pedro está dizendo: cuidado com a falsidade. Cuidado com o que é oferecido é falso, e não é o Evangelho, e não é Jesus Cristo. Mas vocês desejem esse leite, vocês desejem essa presença, como crianças recém-nascidas. Agora, essa imagem é bonita, queridos, porque a palavra criança recém-nascida aqui significa que ela está na fase de lactente. O que significa isso? É a fase onde a criança ela é exclusivamente dependente do leite materno. Então Pedro está dizendo o seguinte: não é só um desejo qualquer, é um desejo ardente. Como o texto foi traduzido aqui na Nova Versão Internacional, de coração, mas ainda não é tão profundo. É um desejo de grito. É um clamor, é um desespero. Pedro está dizendo assim: se a igreja quer viver longe da religião e dessa ameaça constante, ela precisa nomear o pecado, mas ela precisa clamar pela presença de Deus. Ela precisa desejar essa presença a todo e qualquer custo. Você já viu uma criança chorando de fome, queridos? Você já viu um bebê quando está faminto? Qual é a reação dele? Ele não é inconveniente. E às vezes até no culto as pessoas ficam desconfortáveis. Ai, a bebê está chorando. Bebê chora, queridos. Bebês choram para dizer: eu estou com fome. E eles são inconformados e são inconvenientes. Eles dizem: eu quero comer. Eu não estou preocupado com o que você vai pensar. Eu não estou preocupado com o que você vai achar. Eu não estou preocupado se eu estou tirando sua atenção do pastor Denis. Eu não estou preocupado se você vai ficar bem ou mal no meu... Eu estou com fome, eu só quero comer. E é o que Pedro parece convocar a igreja primitiva a viver. Esse nível de desejo, esse nível de entrega, esse nível de apetite espiritual, queridos, que está nos faltando. Eu preciso admitir isso com você. Ao fazer um diagnóstico, ao fazer uma observação do nosso estado espiritual como cristãos brasileiros, parece, irmãos, que nós estamos muito mais empolgados, envolvidos com política, muito mais empolgados e envolvidos com ações humanas,
muito mais empolgados e envolvidos com filosofias, com bem-estar pessoal, com crescimento, com avanço de carreira, do que de fato empolgados e animados com a presença de Deus. Quantos de nós saímos com expectativa para chegar a esse lugar? Quantos de nós fechamos o nosso portão de casa e viemos com o coração dizendo: eu quero esse leite, eu quero algo de Deus essa noite, eu estou com fome, faz uma semana que eu não vou na igreja. Para alguns faz um mês, para outros faziam 3 meses. Mas quantos de nós saímos com essa expectativa, queridos? De querer, de ansiar, de anelar, de dizer: eu estou com fome. Irmãos, eu estou realmente muito, muito empolgado com a possibilidade de ver, e já tenho visto, uma geração talvez até mais jovem do que nós, que vai nos surpreender com a fome de Deus, que vai nos surpreender com o desejo da presença de Deus, com o apetite, porque para muitos de nós ainda falta vontade, há uma inapetência, parece que não desperta apetite em nós a presença, queridos, parece que nós estamos mais acomodados com a religião, mais favoráveis com ela, do que de fato vivendo a presença de Cristo. Então, veja bem o que esse texto nos chama, olha a imagem, veja a profundidade, a riqueza disso. Desejem a presença de Cristo, como uma criança que é amamentada pela sua mãe. É intuitivo, é instintivo, ela de repente vira a sua cabecinha e começa a falar: eu estou com fome, eu tive 2 bebês em casa. E era interessante quando você pegava no colo os bebezinhos, e de repente começava a focinhar, né? Começava a mexer lá, opa, já não é mais comigo. Você entrega para a mãe. E aquela degustação do leite materno, aquilo é impressionante. Quando você olha o bebê, que estava gritando, desesperado, com fome, agora degustando a nutrição materna. É o que essa imagem vai trazer logo em seguida. Lembre que Pedro está usando a imagem do bebê recém-nascido, dependente do leite materno. Ele diz: agora que vocês já provaram da bondade de Deus. O que significa essa palavra? Que vocês já degustaram da presença de Deus. Irmãos, permita-me ser sincero com você aqui essa noite. É muito difícil desenvolver apetite espiritual naqueles que só experimentaram religião. É muito difícil trazer fome espiritual ao coração daqueles que só tiveram experiências institucionais com a sua tradição religiosa. Por isso que o Pedro diz: agora que vocês já experimentaram algo de Deus, vocês não podem mais voltar ao paganismo greco-romano e vocês não podem voltar mais ao judaísmo. Não, isso não é mais para vocês. Vocês experimentaram a Cristo. Irmãos, nós experimentamos a Cristo. Não é possível que o nosso apetite não seja voltado para as coisas maiores e melhores dele para a nossa vida. Sim, porque quando experimentamos dele, de fato, e não uma religião, é muito mais fácil, é muito mais simples conviver com o cristianismo, queridos, porque as coisas espirituais nos atraem. A oração não é um fardo para quem já experimentou dele. O jejum não é um fardo para quem experimentou dele. O plano de leitura bíblica não é: meu Deus, mais um plano de leitura bíblica, minha obrigação. É um desejo de conectar-se a ele pela palavra. Para quem já experimentou do genuíno leite espiritual, para quem já degustou da presença de Deus, a oração, as atividades da igreja, ao servir em ministério, não é um peso, não é um fardo, é um prazer, porque há um apetite, há um gosto espiritual por isso. Então ensinar os crentes a ter gosto por Deus por meio da religião é um fracasso. Tentar fazer com que os nossos jovens amem mais a Deus obedecendo regras religiosas é um fracasso. Fazer com que gerações tenham experiência com Cristo apenas tendo experiências de entretenimento é um fracasso. Sim, irmãos, porque tenta entreter uma criança que está com fome. Tenta. A criança começa a chorar e começa a ficar desesperada, e você está no culto e não sabe o que faz. Eu já passei por essa experiência, você já deve ter passado isso várias vezes. A criança, ela chorando, e você no culto não quer que ela faça barulho, então você começa a chacoalhar, e começa com aquelas técnicas que são passadas, eu acredito que pelo DNA. O nosso DNA imediatamente, a primeira vez que eu peguei meu filho no colo e começou a chorar desesperadamente, é e o bebê chorando. Aí você pega um chocalho
E começa a dizer, calma bebê, calma, calma. E o bebê chorando. Aí você tenta, e vendo que não está tendo nenhum resultado, tenta usar a autoridade. Aí você diz, o pastor vai ficar bravo com você. Não, o pastor não fica bravo com um bebê que chora de fome. Na verdade, o pastor ficaria muito feliz se houvesse bebês chorando de fome pela presença de Cristo, querendo orar mais, indo mais na terça-feira da esperança, participando da reunião dos homens no sábado de manhã, tendo experiências de oração profundas, indo no Soma na sexta-feira à noite, no Zapping, trazendo os filhos para a igreja, para as ministrações. Aqueles bebês espirituais falam, eu estou com fome. Não é mais um entretenimento, porque não dá, queridos, não dá para a igreja entreter pessoas. Entretenimento pode até distrair, mas não mata a fome, não sacia quem está com sede. Por isso, a palavra é, você já provou? Porque quem prova desse leite espiritual, não precisa ficar sendo convencido. O pastor não precisa ficar ranzinza. O pastor não precisa fazer cara de bravo. Essa igreja precisa orar mais. É só dizer, irmãos, nós vamos orar porque nós precisamos do leite espiritual. Nós vamos orar porque o nosso paladar está afinado com o leite espiritual. Nós já sentimos esse sabor da presença de Deus, não dá para ficar sem ela. E uma vez que você sentiu esse sabor, você sabe o que eu estou falando, né? Você não precisa de entretenimento, você não precisa de mais uma programação. Você é o próprio instrumento de Deus para poder servir e experimentar mais. E o gosto, está sentindo? Está sentindo um gosto espiritual? Pastor, eu não vejo a hora de voltar domingo que vem. Não, tem mais coisa durante essa semana aí para você viver. Pastor, eu quero mais. Você tem o seu quarto secreto. Está sentindo gosto espiritual vindo aí? No seu coração? Porque a palavra provar da bondade de Deus nesse texto tem a ver com degustação. É papila gustativa mesmo. Interessante, né? Eu lembro que um dia eu fui pregar nos Estados Unidos. E aí no final do culto, uma família muito generosa, de japoneses, resolveu me levar para jantar na casa deles. Eu tinha 34 anos na época e nunca tinha comido comida japonesa na minha vida. Aliás, eu tinha uma definição de que comida japonesa não era para mim. Minha esposa falava, vamos tentar. Não quero. Não, peixe cru, não, esse negócio desse arroz aí e papa, não é comigo não. Eu falava, não, meu paladar não é para isso, não quero. Nunca experimentei e achava que era horrível. Depois do culto, essa família me recebe em casa, generosamente oferece um jantar. Aí você imagina o que tem de janta. Nos Estados Unidos não tem outro caminho, não tem como ligar para a mãe, para o pai, para a esposa, e eu sozinho com a família, e ele fazendo na frente, eu acho que chama nagiri, é aquele negócio, fazendo na minha frente, e de repente ele passou o maçarico, e eu disse, Senhor Jesus, me dá graça, Senhor. Eu olhava para o lado, nem um arrozinho, nem uma mandioquinha, nem um bifinho na chapa, nem um ovo frito. Eu falava, vai ser isso aqui, Senhor. Então ele passou o maçarico e colocou na minha frente. Eu falei, Senhor, tua graça me basta, teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E coloquei para dentro, já esperando o pior. E de repente eu disse, uau, esse negócio é bom, hein? Dá mais um. E de repente mais outro. Aí ele fez um temaki com algas. Eu falei, não, alga já é demais para mim. Não, experimenta, pastor. Não, alga eu não dou conta. Experimenta, pastor. Eu dei uma mordida já esperando o pior. Uau, esse negócio é bom. E automaticamente as minhas papilas gustativas identificaram um novo sabor que me agrada e me faz bem. Enquanto eu falo com você aqui, eu estou lembrando esse sabor. E talvez eu e minha esposa possamos fazer isso agora à noite. Enquanto eu falo aqui, talvez você que também gosta desse tipo de alimento já está lembrando, porque você já sabe o sabor. Pedro fala o seguinte, se você já experimentou de Deus, eu não preciso te convencer a andar com Ele, eu não preciso de instrumentos religiosos, você vai viver com Ele, você vai desejar, porque há um gosto espiritual, há um afeto pela presença dEle. Queridos irmãos e irmãs, que Deus possa levantar nessa igreja e despertar nesses bancos gente que tem apetite pelas coisas do céu, que tenha gosto espiritual, que seja mais empolgado em servi-lo do que ser servido, mais empolgado em amá-lo do que mendigar amor dos outros. Que Deus desenvolva isso em nós. E aí, para finalizar, pode passar o próximo, por gentileza. A
medida que se aproximam dele, é a continuação do texto, tá, irmãos? A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Para encerrar a nossa conversa, essa noite, para superar a religião, você não pode apenas saber o que você tem que rejeitar, que é o pecado, e nominá-lo. Você tem que desejar a presença dele. Sabe por quê? Porque a religião foi desmontada por Cristo. Sim, queridos. A religião foi desmantelada pela obra da cruz. Ou você não percebeu nesse texto? Achegando-se a ele, aproximando-se, termo contínuo, constante. Por isso você não supera a religião um dia, você vive superando a religião. Então o texto diz: a vocês que se achegam a ele, e vai colocar 3 elementos que nós somos. Olha só, esse texto se entende de maneira de trás para frente. Vamos começar de trás para frente. Através de Jesus, vocês oferecem sacrifícios agradáveis a Deus, como sacerdotes, porque vocês são casa espiritual. Quais eram os 3 elementos do Antigo Testamento no qual se fundamentou, ou nos quais se fundamentou a religião judaica? Templo, sacerdote e sacrifício. A religião veterotestamentária se sustentava em templo, sacerdote e sacrifício. Através de Jesus, você é o templo, eu sou o templo. Eu não preciso estar na Santos Dumont, eu posso estar no Colégio Objetivo, como também posso estar na célula da minha casa, ou posso estar no salão da minha universidade. Eu sou o templo do Espírito. O texto diz que eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um mediador, eu não preciso do sumo pontífice, que é a suprema ponte. Eu não preciso de caminhos de sacerdotes religiosos, porque Deus me fez sacerdote nele. Termo caro à reforma protestante que tem sido esquecida nos nossos dias. Você é o templo, você é sacerdote, e você é o sacrifício. Rogo, pois, irmãos, Romanos 12, versículo de número 2, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício agradável a Deus, santo e puro. Irmãos, a religião não converge com o propósito de Deus, e nem conversa com ele, porque Jesus desmontou dizendo, o que a religião se propunha a fazer, ela interferiu, superficializou e deixou artificial. Mas eu vim para resolver esse problema. Veja o que a religião fez. Coloca para mim o último slide. Essa é a religião. Ela é a interferência. Essa é a maneira de resolver o problema. Irmãos, Jesus não é religião. Jesus é relacionamento. E você e eu, como crianças recém-nascidas, devemos desejar ardentemente a presença dele. E gritar, clamar e chamar. Porque agora nós somos o templo. Nós somos os sacerdotes. E também somos o sacrifício. Essa é a religião pura e verdadeira, onde Cristo é tudo em todos. Vamos colocar em pé, vamos orar, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, para que nós possamos ministrar essa linda canção. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva e eficaz. Então, Senhor, desperta em nosso meio uma profunda convicção do que é pecado. Que a gente não brinque nem flerte com ele, nem justifiquemos a prática dele, e nem convivamos com ele. Que pecado seja rejeitado, despido da nossa vida e tratado como tal. Mas, Pai, em nome de Jesus, desperta o nosso paladar pelas coisas celestiais. Senhor, nós estamos perdidos em meio aos gostos desse mundo. Temos sido seduzidos, ó Deus, pelas oferendas dessa terra. Desperta o nosso gosto espiritual, e que nessa semana comece em nossos corações um profundo desejo e um ardor pelo leite espiritual que vem da tua presença. Assim nós pedimos que o Senhor nos use como templo, como sacerdotes e também como sacrifício, para a glória do nome de Jesus. Amém.